Olá, seja bem-vindo a este curso básico de fotografia digital. No vídeo anterior, vimos como controlar a profundidade de foco utilizando a abertura e o zoom. Neste vídeo, você aprenderá sobre o ISO, o balanço de branco e algumas outras funcionalidades da máquina. Utilize os comentários do YouTube para críticas, dúvidas e sugestões. O ISO refere-se a quão sensível é o sensor para captar partículas de luz. Quanto maior o ISO, maior é a capacidade de registrar imagens em cenas mais escuras. O ISO mais alto auxilia na falta de luz, é uma ajuda a mais. O ISO alto também ajuda a congelar objetos, já que quanto maior o ISO, maior será a velocidade necessária para a mesma exposição. O ISO alto é necessário quando a sua lente não é clara o suficiente para que a velocidade utilizada possa congelar a imagem. Então a regra é simples: objetos em movimento em cena escura e lente escura, então ISO alto para congelar a imagem. Mas tem um problema: quanto maior o ISO, pior a qualidade da foto. Geralmente, até o ISO 400, a imagem é excelente. Em 800 começam a aparecer pequenos grânulos, e em 1600 e diante já aparecem bastante pontos. Mas isso varia muito de máquina para máquina. Atualmente, há máquinas modernas que fazem fotos excelentes a ISO 3200. Há softwares que reduzem o efeito de granulação do ISO alto. É uma forma de você corrigir um pouco a foto depois de tirada. Aqui já faço um gancho para o próximo curso: o uso de softwares para melhorar e muito a foto tirada. Veja este exemplo. Observe como a foto feita em ISO 100 aparece bem natural, enquanto a foto em ISO 6400 aparece bastante granulada. O mesmo serve para esta outra foto aqui. A foto em ISO 100 aparece bem natural. A foto em ISO 6400, além de perceber um pouco a distorção das cores, veja a diferença do tom marrom, aparece também bastante granulada. Entretanto, para algumas fotos de esporte, será realmente necessário você colocar o ISO bem alto, senão o balançar da sua lente teleobjetiva fará com que a imagem fique borrada. Neste exercício, iremos verificar a influência do ISO na seleção da velocidade e da qualidade da foto. Quanto maior for o ISO, maior a velocidade. Entretanto, se muito alto, a foto ficará com muita granulação. Coloque a sua máquina configurada para o modo de prioridade de abertura. Selecione a maior abertura possível. Registre a foto e veja o resultado final do visor. Anote a velocidade calculada pela máquina. Repita os passos 2 a 5, mudando o ISO para 200, 400, 800, 1600, 3200, até o limite máximo da sua máquina. Veja se você conseguiu observar alguma diferença entre as fotos registradas. Observe também que quando você mudou o ISO, a velocidade das fotos também mudou. Resumo de conceitos. Conforme aprendemos, são 3 os fatores que influenciam a correta exposição: a abertura, que influencia na profundidade de foco; a velocidade, que influencia na ideia de movimento ou congelando a imagem; e o ISO, que influencia no ruído da imagem. O controle desses 3 elementos te dará a exposição da sua foto. Alterar qualquer um desses elementos para manter a exposição, será necessário alterar também um dos outros 2 fatores. Balanço de branco. As cores que enxergamos estão relacionadas com a luz que as faz refletir. Por exemplo, se você entrar em um local onde só existe iluminação vermelha, você só conseguirá enxergar tons de vermelho. Nessa mesma ideia, as cores dos objetos vão mudar de acordo com a iluminação do ambiente. A luz mais natural e branca que existe é a luz do sol entre 10 e 2 horas da tarde. Logo ao nascer do sol, e momentos antes do pôr do sol, os objetos ficam mais amarelados ou até mesmo avermelhados. A lâmpada incandescente, aquela que já está quase em extinção, redondinha, também deixa os objetos amarelados. A luz fluorescente, essas lâmpadas compridas, deixa os objetos esverdeados, e a luz do flash torna-os azulados. Para corrigir essa diferença, que é perceptível principalmente nos objetos brancos e na pele humana, usamos a funcionalidade de balanço de branco. Deste modo,
Ajustar o balanço do branco significa aplicar um efeito de tom na condição oposta do tom da imagem, procurando assim o tom correto. Explicando melhor, o tom oposto ao do amarelo é o azul. Desta forma, se a imagem está muito amarelada, é aplicando o balanço de branco azulado, ou seja, o ajuste tungstênio, que você alcançará o equilíbrio. A maioria das máquinas possui modo de balanço de branco automático e, na maioria das vezes, a máquina consegue ajustar o balanço do branco para um resultado satisfatório. Mas aqui você encontra 3 oportunidades. Usar outros modos de balanço de branco para aplicar alguns efeitos, como o de pele bem bronzeada. Isso você consegue colocando o balanço de branco no modo flash e a foto iluminada pela luz do sol. Uma outra opção é usar o modo manual de balanço de branco para garantir que não vão ocorrer variações do cálculo que a máquina faria se estivesse no modo automático, disparando várias fotos em sequência. Ou seja, não há garantia que a máquina, no modo de balanço de branco automático, calcule sempre o mesmo valor do balanço de branco para uma série de fotos. Daí você, ao setar o valor manualmente, terá sempre o mesmo efeito. Por último, podemos fazer as correções por meio do pós-processamento, ou seja, usando um software na hora de editar as imagens. Do meu ponto de vista, esta última opção é a mais versátil, pois podemos testar vários ajustes e observar no monitor grande o resultado final. Embora mais trabalhoso, é um método que ofere o melhor resultado. Um breve resumo sobre os modos de balanço de branco que as máquinas oferecem. Tungstênio, para interiores, com lâmpadas incandescentes ou fotos à noite. Fluorescente, para lâmpadas eletrônicas em ambientes interiores. Luz do dia, para as fotos expostas pelo sol. Flash, para o uso do flash como principal fonte de luz. Nublado, para dias nublados. E sombra, para locais com muita sombra, ou seja, pouca luz. Observe nessas fotos. A primeira foto ficou com um tom azulado. Fazendo o ajuste oposto, ou seja, amarelando a foto, obteve-se esse segundo resultado, mais natural aos olhos. Veja neste exemplo como, ao mudar as opções de balanço de branco, obtemos resultados diferentes. A primeira foto, nesta situação, ficou levemente esverdeada entre o verde e o amarelo, quase muito bom. A segunda opção, selecionando o modo luz do dia, a foto ficou bastante amarelada. A terceira opção, fluorescente, a foto parece muito bem as cores. Na quarta opção, tungstênio, a foto aparece bastante azulada. A quinta opção, nublado, a foto aparece bastante amarela. E no último modo flash, utilizando o flash, a foto ficou muito boa também, parecida com a fluorescente. A diferença entre a foto flash e a foto fluorescente é que na foto fluorescente foi utilizada apenas a iluminação natural, enquanto na opção flash, além do ajuste do balanço de branco para flash, também foi utilizado o equipamento flash para iluminar. Uma breve revisão dos principais modos de operação. As letras a seguir valem para Canon. Se a sua máquina for Sony, Nikon ou outra marca, verifique as letras correspondentes. O modo P é aquele modo onde a máquina irá calcular a abertura e a velocidade mediana adequada para a foto. A opção P permite que, mesmo que a máquina escolha uma velocidade e uma abertura, você, ao selecionar o dial, poderá fazer algum ajuste, por exemplo, aumentando a velocidade, ou DR para congelar os objetos, ou diminuindo a abertura para obter uma maior profundidade de foco. É um modo flexível, onde você não tem que seguir a obrigatoriedade do cálculo da máquina. Ele permite que, com um clique do dial, você ainda altere a relação velocidade e abertura. O modo TV é um modo onde você fixa a velocidade e a máquina calcula a abertura adequada para aquela velocidade. Obviamente, há ocasiões em que a velocidade que você setar não haverá uma abertura compatível para aquela velocidade, então você provavelmente vai precisar fazer algum tipo de ajuste. AV, ou prioridade de abertura, é o modo onde você seleciona a abertura e a máquina calcula a velocidade adequada. Este modo ele é indicado para quando você tem objetos em várias posições, em várias distâncias para a máquina, e você tem que se preocupar com a profundidade de foco.
O modo manual é o modo onde você vai selecionar a velocidade e abertura que você quiser, permitindo assim fotos diferenciadas, como os exemplos abaixo. E o modo ADEP é um modo que ele calcula qual é a abertura e a velocidade para uma determinada distância entre objetos, calculando assim a profundidade de foco adequada. A máquina também apresenta outros modos chamados de modos criativos, onde ele vai interpretar aquelas regulagens, prioridade de abertura, prioridade de velocidade, para algo que fique mais fácil para você. Veja só, aquele modo verdinho é um modo totalmente automático, onde a máquina vai selecionar inclusive se deve ligar o flash ou não. Este modo, você não tem a opção de fazer nenhum tipo de regulagem, apenas apertar o botão. O modo porta-retrato é um modo onde ele vai procurar uma pequena profundidade de foco para que o assunto principal fique focado e o fundo fique desfocado. Significaria a mesma coisa de você colocar no modo prioridade abertura e colocar a sua máquina na maior abertura possível. O modo Landscape é o modo que vai colocar uma abertura bem pequena para fazer uma profundidade de foco bastante grande, para que todos os assuntos apareçam em foco. O modo Close-Up, ele aparece muito com o modo porta-retrato, só que ele coloca uma abertura um pouquinho maior, uma abertura quase mediana, para conseguir uma profundidade de foco adequada do objeto e ainda assim deixar o fundo borrado. O modo Sport ele vai colocar a sua máquina na maior velocidade possível, assegurando que os objetos serão congelados. Seria a mesma coisa de você colocar no modo prioridade de velocidade e colocar uma velocidade 1000, por exemplo. O modo cena noturna permite uma velocidade bastante devagar, combinada com o flash para iluminar o assunto principal. Assim, o flash iluminaria a pessoa que estaria ali bem próxima da máquina, 1 ou 2 metros, e a abertura lenta permitiria que as luzes do ambiente fossem capturadas pelo sensor, mantendo assim também o ambiente ao fundo iluminado. O último modo é o flash desligado, utilizado para principalmente fotos com exposições longas, aquelas que ficam 2 a 10 segundos de exposição. Lembre-se que para esse método você vai precisar de um tripé. Na próxima aula aprenderemos sobre as técnicas dos terços para você começar a fazer fotos mais bonitas. Utilize o espaço do YouTube para críticas, dúvidas e sugestões. Até breve!